Olá, todo mundo. Mais uma vez aqui reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos sobre a constituição do mundo espiritual e a maneira efetiva para ajudar a elevação dos nossos antepassados. Eu recebi algumas perguntas, inclusive de uma pessoa que me falava para explicar um pouco melhor a questão de fazer um pedido que seja efetivo, fazer um pedido que dê resultado na salvação dos nossos ancestrais. É preciso estar dentro da ordem correta, da lógica correta e dentro de um embasamento, ter uma consistência para esse pedido, né? Então, eu vou tentar explicar, e aqui no templo, nós agora iniciaremos uma dedicação que vai se estender até proximidades do finados, porque é uma data especial em que nós recebemos, como o reverendo dizia, a visita de antepassados muito distantes, de alguns que ainda estão em nível de sofrimento muito intenso, que normalmente não têm permissão de se aproximar para matar as saudades. Essa data, o reverendo dizia, eles recebem um indulto e se aproximam para matar as saudades. Então, é uma proximidade muito grande dessa influência espiritual que chega a interferir fisicamente. Então, é preciso que as pessoas entendam corretamente o significado desse dia e o método para ser efetivo no auxílio da elevação dessas linhagens ancestrais. Então, a gente vai começar e, em cada dia, vamos tentar abordar um ponto. Eu vou começar e vamos ver se, ao término, né, desse curso, a gente chega lá e com a compreensão da ordem correta, a lógica correta, o embasamento correto, a dedicação correta, o modo efetivo para a elevação, tá? Vocês fiquem à vontade para mandar perguntas e a gente vai respondendo na aula seguinte. Bom, eu vou começar, então, com uma aula do reverendo interessante, ela é de 2004, e ela veio trazer dois assuntos que eu queria muito achar, né? O dia, a aula em que estava gravada, e aqui a dedicante dos vídeos, ela está agora publicando vídeos mais anteriores ao período de 2009, e ela publicou esses dias esse vídeo maravilhoso para nos ajudar. Inclusive, vai entrar um trecho dele, um trecho específico do tema de hoje. O reverendo fala sobre lei do mundo espiritual. O que é essa lei do mundo espiritual? Quando o ser humano parte, ou seja, ele nasce no mundo espiritual, a existência dele não está mais ligada a esta dimensão material. A existência dele é em outra dimensão. Mas, por uma questão, muitas vezes, de necessidade do auxílio dos descendentes, porque o nível espiritual deles não lhes dá a compreensão de como se elevarem, eles não têm condição de energia, de saúde para alcançar a própria elevação, muitos não têm nem permissão de dedicar. Há uma aproximação com o mundo material por meio do fio espiritual que os liga aos descendentes. E, por meio dessa ligação, eles conseguem receber algum auxílio no nível em que se encontram. Então, o reverendo, nessa aula, fala sobre a lei que rege essa ligação, a lei do mundo espiritual, do mundo dos ancestrais, que rege essa ligação. Então, ele fala sobre a questão dos antepassados participarem na celebração em homenagem a antepassados. O que precisa para os antepassados participarem, né? Não é apenas que o descendente escreva um pedido. O pedido ele é vazio se ele não está dentro da ordem, dentro da lógica e dentro de um embasamento. Ele vira apenas uma formalidade. Quanto a isso, nós já lemos nas aulas anteriores, logo no início, que Meixo Sama fala de que
uma oração apenas formal não alcança o objetivo da salvação dos ancestrais. Então, o que precisamos cumprir para nos adequarmos a essa lei que rege o mundo dos ancestrais? O reverendo fala: para que os antepassados possam participar, é preciso a participação do descendente. Como é essa participação? Aí ele cita alguns exemplos, né? Ele mesmo cita o exemplo, dois muito bonitos, um da própria mãe. O reverendo, eu vou resumir bem, quem quiser ver maiores detalhes, eu vou colocar o vídeo, mas eu vou resumir. O reverendo, ele dava aula todas as quintas-feiras, às 8h. Certa quinta-feira, durante a aula que ele estava aqui dando para os membros, nós recebemos, o filho recebeu o telefonema vindo do Japão, comunicando o falecimento da mãe dele, que já purificava há 2 anos. E ele esperou terminar a aula. Assim que terminou, ele veio avisar o pai, falando: vamos no Soreixá? O pai sentiu uma necessidade de, ao invés de ir ao Soreixá, rezar a Deus. E ele veio no altar de Deus e rezou. Não chamou o espírito da mãe, porque não se chama espírito de antepassado no altar de Deus. Ao contrário, você pede a Deus, encaminha para Deus essa alma e entrega. Não tem o apego, não tem o desespero. Você entrega para Deus com tranquilidade, com o coração sereno. Aconteceu um fato muito interessante. Um dos membros que estavam presentes na aula, ele tinha a faculdade da visão. E ele veio e conversou com o reverendo e falou: olha, tinha o espírito de uma senhora aguardando. Ela estava aguardando ansiosamente. Quando o senhor foi no altar, ela o acompanhou. Ela não entrou antes, ela o acompanhou. E aí o reverendo ensina nessa aula sobre essa lei do mundo espiritual. Os antepassados, a alma dos antepassados, eles não têm liberdade para se locomoverem por si mesmos. Eles não podem chegar, simplesmente entrar, receber a luz. Não é, vamos usar um termo bem comum, não é autossuficiente, autolimpante. Não é. O que vai promover a possibilidade deles receberem a luz, serem encaminhados, é a oração do descendente. E aí o reverendo fala que os antepassados não podem participar, mesmo que a ficha está assentada, mesmo que tenha assentamento no Soreixá, mesmo que o descendente enviou 2 dias antes o pedido, se o descendente não participa daquela cerimônia, pode ser à distância. Na época, não tinha transmissão pela internet, mas, quando teve, ele fez essa aula. Ele tem que participar à distância, pela internet, mas ele tem que participar, acompanhar a oração, entoar a oração, mandar, na véspera, o pedido com o nome dos troncos familiares, enviar o donativo de gratidão pela participação no culto. Essa é a participação presencial dele, à distância. Apenas enviar o formulário: já mandei meu pedido, agora no domingo vou passear na praia. Não chega, não chega para os antepassados, não é efetivo. Tem que haver a participação. No momento da cerimônia, o descendente sentar na frente do computador, acompanhar as orações. Só assim o antepassado consegue entrar no reino divino, que é aqui o altar de Meixo Sama, aonde o Ihai é trazido, aonde ali é oferecida a oração, é feita a oração pedindo a Deus pela salvação dos ancestrais, no mundo divino. Então, o reverendo deixa claro que existe essa lei do mundo espiritual. E nós não podemos tentar burlar essa lei. Eu vou pedir para colocar agora um segundo, vai entrar esse trecho em que ele fala isso, para vocês entenderem melhor, mas o vídeo inteiro vai estar publicado também. Lei do mundo espiritual. Tem que acompanhar. E o que tem que ir era bem atrás. Sem isso, ela não dá para entrar só. Essa lei engraçada. Por exemplo, mesmo quando eu vou no Japão, muitos espíritos do Brasil, não é só do membro do Brasil, vai junto. Né? Vai junto. Né?
Então eu vou, primeiro oportunidade, eu vou para o mausoléu para comunicar, para agradecer a Meshu-sama, né? Aí vem junto. Mas eles não podem ultrapassar frente da gente, ele vai atrás da gente. E não consegue ir sozinho. Não consegue. Não subiu a escada. Interessante, né? Subindo a escada. Depois que eu passou, ela foi. É assim mesmo. Essa é a lei de Deus, lei do mundo espiritual. Por isso, amanhã é dia do sufrágio. Então, quando vocês participam, eles vêm atrás de você, antepassado. Não pode virar antes. Vem atrás. Então, se vocês entendeu? Isso é importante. Porque se vocês não vierem, eles também não dá para vir. Estão esperando ansiosamente. Ou 2, 3 dias anterior, aqui já é outro ambiente. Porque mesmo não tem muita consciência, não tem muita consciência. Não sabe a ansiedade deles, ou seja, a importância deles, eles não sentem. Mas eles não têm nada para fazer outra coisa. Coisa mais importante é participar do culto, participar da oração. Porque sabe que através da oração melhora a nível espiritual, alivia o sofrimento deles. Estou esperando a participação de vocês. Se vocês não aparecem, não fica bravo, mas fica contente, entendeu? Bom, então agora, após o vídeo, essa pequena explicação do reverendo, eu vou também contar um outro exemplo muito marcante para todos nós aqui no templo. O reverendo fez uma aula, deu esse exemplo, e eu vou tentar encontrar para colocar o link no descritivo deste vídeo. Alguns anos atrás, um dos ministros, ele faleceu, ele era um ministro que era de uma outra instituição. Quando ele veio para cá, ele já estava bastante debilitado, e ele faleceu, e a esposa continuou seguindo aqui, né, no Templo Luz do Oriente. Os filhos deles moravam, nessa época, no Japão. Foram para lá trabalhar, eram jovens, foram trabalhar, e a mãe ficou sozinha com o marido aqui. Quando o marido faleceu, ela ficou sozinha. E o reverendo orientou-a a pedir para os filhos irem lá no mausoléu, porque eles estavam muito tristes, estavam distantes, né? Não tinham como vir participar, na época não tinha transmissão, não tinham como vir participar das homenagens no Soreisha. O reverendo orientou: vá no mausoléu de Meshu-sama e lá entregue a alma do pai para Meshu-sama. Então, ela assim o fez, e eles marcaram o dia que eles iriam lá, porque quando chegassem lá, eles de lá iriam telefonar para ela. Tá bom. Aí eles chegaram lá e eles, quando telefonaram para ela, estavam muito emocionados, muito. E o que eles relataram foi uma história linda. Quando eles chegaram, tinha uma senhora japonesa dedicando no mausoléu. Eles não a conheciam, nunca a tinham visto. O que ela relatou para eles? Vocês chegaram, o pai de vocês já chegou faz tempo, mas estava aqui, esperando, ansioso. Ele não pôde entrar, ele estava esperando. Quando vocês chegaram, é que ele pôde ser encaminhado. Então, vocês vejam que essa lei do mundo espiritual, ela é muito rígida. Não é porque mandou pelo Sonen, né? Vai lá, encaminha no mausoléu. O reverendo orientou, encaminha, vai no mausoléu. Não funcionou. Funcionou quando os filhos foram. Quando foram no mausoléu, levaram realmente o Sonen de entregar a Meshu-sama, aquele apego que eles tinham, encaminhar para Meshu-sama a alma do pai para ser salva, enquanto que a mãe oferecia aqui no Soreisha as orações de homenagem à alma do marido falecido. Então, são muitos exemplos. O reverendo sempre foi muito didático para nos ensinar como funciona a salvação no mundo espiritual dos antepassados. Apesar disso, eu quero realmente enfatizar a maior orientação de Meshu-sama em relação a esse assunto. O que é eficaz, o que dá mais resultado na salvação dos antepassados, não é
Só é a questão de pedir oração, de fazer oração, de enviar formulário. Esse é realmente, imersão coloca como secundário. O principal é dedicar. Dedicar na salvação do próximo. Quando a gente vira messiânico, não é para autossalvação. Ele é alcançado ao longo dos anos pela prática da virtude. Mas o objetivo é trabalhar na salvação da humanidade, do próximo. E deixar para Deus cuidar, porque a gente não tem noção. Quantidade de máculas, a quantidade de cargas que a nossa linhagem carrega. Com relação a isso, eu vou ler um salmo de Meixo Sama. Muito alegres ficaram meus antepassados depois de me tornar pessoa que procura rezar a Deus. Então, Meixo Sama, nesse salmo, ele não fala depois de me tornar pessoa que reza para eles. Ele não fala, muito alegres ficaram meus antepassados depois que eu fiz todas as orações de homenagem a eles. Ele fala, depois de me tornar pessoa que procura rezar a Deus. E quando a gente dedica para Deus, qual é a principal dedicação para Deus? Trabalhar na obra divina para a salvação da humanidade, divulgar o ensinamento, canalizar a luz divina, dedicar para a melhoria do templo, para a expansão da obra divina. Esse é o método eficaz para a salvação dos antepassados. Tá bom? Então, hoje, a gente estudou a lei do mundo espiritual, a lei que rege a ligação do ancestral com o seu descendente, como funciona esse movimento do mundo espiritual. Então, eu gostaria que vocês, se tivessem alguma observação, alguma pergunta, que enviem e na próxima aula eu vou responder. Tá bom? Muito obrigado a todos.